5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Na farmácia, muitos remédios são vendidos sem receita médica. O problema é que quem se automedica pode errar na dose. No Brasil, crianças menores de 5 anos representam 35% dos casos de intoxicação por medicamentos. Hoje é o dia certo para mudar essa realidade. No Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, nada melhor do que uma ação para conscientizar as pessoas. A equipe do Tela 1 esteve na Praça Rui Barbosa e acompanhou as atividades. Aqui no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, está acontecendo uma ação para alertar a população sobre o uso racional de medicamentos. Afinal, hoje, dia 5 de maio, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Eu estou aqui com o coordenador de farmácia do curso da Andrade, Javier, isso. E vou conversar um pouco com ele para ele explicar como que está funcionando essa ação. Javier, como que funciona aqui a ação? Bom dia. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, junto com os sindicatos farmacêuticos do Estado do Paraná e as 7 escolas de farmácia de Curitiba e região metropolitana, estabeleceram reuniões prévias para fazer um evento para a população, alertando da importância do uso racional dos medicamentos e sobre os possíveis riscos do uso inadequado dos medicamentos. Isso foi feito de uma maneira muito tranquila, em parceria entre o Conselho Profissional, o sindicato e as escolas de farmácia, com apoio das coordenações, com participação intensiva dos alunos e dos centros acadêmicos das instituições. Você pode falar um pouquinho sobre os riscos do uso irracional dos medicamentos? Muito bem. Para a gente ter uma noção, medicamento é o produto de saúde mais utilizado no mundo inteiro, seja nos países desenvolvidos, seja nos países emergentes, ou seja nos países subdesenvolvidos. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 50% dos medicamentos consumidos no mundo são consumidos de maneira inadequada. Ou seja, são usados errados, nas doses erradas, com indicações erradas. E isso traz consequências, porque se você toma um medicamento que você não precisa, o teu organismo pode reagir. E pode reagir de uma maneira desfavorável, inclusive trazendo sintomas ou ocasionando doenças provocadas pelo uso do medicamento. A ação hoje aqui vai até que horas? Vai se prolongar por alguns dias? Iniciou às 9 horas da manhã e vai encerrar às 15 horas. Tem algum perfil estabelecido? Qualquer pessoa pode chegar até aqui e conversar com vocês? Cidadão que estiver passando pela Praça Rui Barbosa pode chegar. Nós estamos fazendo verificação da pressão arterial, um teste de triagem da glicemia capilar, fazer a verificação da glicemia do açúcar no sangue, para, se eventualmente houver valores alterados, encaminhar um profissional de saúde para medidas de tratamento. E além disso estão alertando sobre o problema da gripe A, já que nós estamos nos aproximando do período invernal e a gente sabe que a segunda onda da gripe está se aproximando, já há casos sendo registrados em diversos estados do país, então a gente precisa alertar a população da importância de vacinar e tomar as medidas de higiene necessárias para evitar contrair a doença, e além de fazer a verificação para como está o seu estado de saúde e entregando materiais educativos sobre o uso dos medicamentos. Por exemplo, panfletos e conversando diretamente com a população. Os alunos foram treinados, foram feitas palestras, foram feitos tratamentos por professores para abordar os assuntos de maneira técnica correta, de maneira que a população entenda a importância do uso correto dos medicamentos e os riscos à saúde, inclusive com risco de ameaça à vida em relação ao uso inadequado dos medicamentos. Tá certo, então, Javier, muito obrigada. Então tá aí as informações sobre o Dia Nacional do Uso Racional dos Medicamentos. Gabriele Chamisso para o Tela 1. Dia 5 de maio também é comemorado o Dia Nacional da Comunicação. Você sabe quem foi Marechal Cândido Rondon e o que ele tem a ver com esse assunto? A comunicação é o assunto do Que Dia Hoje dessa semana. Hoje é comemorado o Dia Nacional das Comunicações. O dia foi criado em 1971, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, que levou as comunicações e o atendimento aos meios recônditos e distantes pontos do país, assegurando a união dos brasileiros. Comunicação é o ato de transmitir ou receber mensagem através de um tipo de linguagem, falada, musical, gestual e outros. Os seres humanos se comunicam principalmente por meio da linguagem falada. Nos tempos atuais, podemos nos comunicar instantaneamente com qualquer parte do mundo. Para isso, dispomos de vários meios de comunicação. Vamos falar dos principais. Primeiramente, o telefone, inventado por Alexander Bell, permite a conversação à distância. Seu aperfeiçoamento possibilita chamadas locais, interurbanas e internacionais. O telefax permite a reprodução por telefone de um texto qualquer.
Outro meio de comunicação é o correio, repartição que recebe e envia correspondências, cargas e valores. Na antiguidade, as notícias eram levadas por corredores ou mensageiros a cavalo. Em 1840, a Inglaterra emitiu o primeiro selo postal, em que figurava a Rainha Vitória. O primeiro país da América a emitir selos foi o Brasil. Hoje, o correio é imprescindível à sociedade. E tem também a rádio, que permite o envio de sons, mensagens faladas, músicas e sinais de comunicação através de ondas de rádio que se propagam no ar para o mundo inteiro. No Brasil, a primeira transmissão aconteceu em 1922, mas o rádio só foi ao ar comercialmente em 23, com a emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto e Moritzi. E claro, a televisão, que permite sons e principalmente a imagem. É um dos meios de comunicação mais importantes da atualidade pelo grande número de pessoas que atinge. Por meio de circuitos fechados, escolas, empresas e outras instituições usam a TV com objetivos específicos. A imprensa, outro meio de comunicação, teve muita importância para o desenvolvimento cultural da humanidade. Os livros que antes eram escritos à mão passaram a ser feitos em série. Além do rádio, da televisão e da imprensa, também o cinema integra os chamados meios de comunicação de massa, responsáveis por uma verdadeira revolução nas comunicações no início do século XX, que se tornou possível a transmissão rápida de notícias e informações a uma quantidade muito grande de pessoas. Hoje é comemorado um dia de enorme importância na vida das pessoas. Se não existisse nenhum desses meios, como o mundo iria se comunicar? Pense nisso. Até semana que vem. Você já parou para pensar que está sendo vigiado quando caminha pelas ruas de Curitiba? Descubra como funciona o sistema de monitoramento da cidade na matéria de Gabriele Chamisso, Luiz Gustavo Fonseca e Rafael Moroz. É uma reprodução do olho humano que está por todos os lados. As diferenças estão na forma de controle e na lente. As câmeras de segurança invadiram as cidades. Só em Curitiba são mais de 80. Nós temos 14 câmeras desde 2001 que foram instaladas no eixo da Rua 15 em razão do comércio ali, da associação comercial que exigia em razão dos furtos, dos roubos que tinham ali nas lojas. Em 2008, a prefeitura resolveu ampliar esse sistema. Por quê? Porque só aquele eixo da Rua 15 tinha segurança. O crime, ele migra, ele passava para as ruas laterais, ou seja, Marechal Deodoro e Praça Tiradentes. Com o aumento das câmeras de segurança, os casos de tráfico de drogas reduziram em 62% entre 2008 e 2009. Na região central de Curitiba, estão instaladas 47 câmeras. Além disso, das 9 ruas da cidadania, 8 são monitoradas. A previsão é de que até o segundo semestre deste ano sejam instaladas 57 câmeras no bairro Sítio Cercado. Rua 15, uma das ruas mais movimentadas de Curitiba. Milhares de curitibanos passam por aqui todos os dias e não sabem que são monitorados a cada passo. Mas até que ponto será que é possível abrir mão da privacidade para ter mais segurança? Você sabia que você é monitorado o tempo todo aqui nas ruas? Já viu alguma câmera? Não, nenhuma câmera. Nunca. Tirando essa aí, eu não sabia. Olha, geralmente tu percebe, né? Quem tem um olho mais ou menos fica olhando na arquitetura para ver uma câmera ou outra que tá por aí. Você acha que é invasão de privacidade ou te faz bem se sentir mais seguro, assim? Olha, eu não gosto de me sentir observado, né? Eu não gosto muito dessas câmeras em todo lugar, eu acho que isso não me faz bem. Agora, pela questão de segurança, talvez, digamos, né, à noite, né, ou em horários de maior movimento, talvez isso seria interessante realmente pela segurança, mas eu particularmente não gosto de me sentir observado assim pelas câmeras. A gente está na rua mesmo, então privacidade a gente tem em casa. Isso melhora a situação, né? Caso de roubo e assalto. Olha, eu acho que como é um lugar público, talvez não recaia tanto nesse peso da invasão de privacidade. É claro que é necessário que tenha supervisão, às vezes por roubos e essas coisas todas. Eu não acho que seja uma invasão de privacidade, sendo, por exemplo, aqui, né, na 15. Eu acho que é segurança. Não vejo nada demais. Não existe uma lei específica que delimite quando as câmeras de segurança passam a invadir a privacidade. O que deve existir é um consenso entre o dever do Estado, que é a segurança, e o direito de cada um à intimidade. Partindo desse conceito, né, da necessidade de compatibilizar esses dois interesses, eu vou ter que verificar, bom, é viável se filmar
objetivando segurança? Sim, realmente, se essa for a intenção, parece-me que não há ofensa a esse direito de imagem, esse direito de personalidade do sujeito que está sendo filmado. Mas desde que a gente respeite exatamente esse limite. O objetivo é meramente segurança. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo controlado. Você está sendo filmado, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. No próximo bloco, você confere a terceira parte da entrevista com o jornalista Felipe Pena. O Telão vai para um rápido intervalo e já volta.